Aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, eu gostaria de ler um texto e pontuar algumas coisas que são extremamente, sumamente importantes para todo cristão. Ele começa falando assim, ele vos deu vida. Primeira coisa que eu quero pontuar é o fato de que a iniciativa é do próprio Deus. Não foi você quem escolheu. Até porque se a nossa condição, se a nossa posição, espiritualmente falando, não estou falando de uma morte física, estou falando de uma morte espiritual, não estou falando da separação do espírito do corpo, da alma do corpo, estou falando da separação da humanidade de Deus por causa da queda, por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Adão e Eva. Então nós já nascemos separados de Deus. E a nossa condição, a nossa situação é de mortos. Não é que estamos terrivelmente mal, não é que estamos quase mortos, não. Estamos de fato mortos, não podemos fazer absolutamente nada. Um cadáver não se mexe, um cadáver não fala, um cadáver não sente, um cadáver não tem nenhuma possibilidade de estar inerte, está morto. E é nessa condição que estávamos que o texto fala que ele nos deu vida, ele colocou um princípio de vida em nós. E nós passamos novamente a nos relacionarmos com Deus. Versículo 2. Nos quais andastes, versículo 1 ainda completando, ele fala, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui ele vai incluir também os efésios, os gentios que estavam ali, que eram o destinatário dessa carta. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é que nesse texto nós vemos os três inimigos do homem, o diabo, o mundo e a carne. Esses dois versículos que nós lemos. Ele fala, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, o mundo aqui é uma sociedade organizada sem referências a Deus. Ou como podemos chamar de mundanismo, secularismo, humanismo. Enfim, é uma sociedade que não tem nenhuma referência em Deus, não tem nenhum contato com Deus. Está totalmente alienada das coisas de Deus. Depois ele fala sobre o diabo, o príncipe da potestade do ar. Então, se por detrás do pecado, por detrás do pecado há a morte, por detrás da morte está o diabo. Você entende? E olha o que ele vai falar aqui, depois a carne, né? Ele vai dizer aí que nos quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne. Paulo vai falar lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, que a inclinação da nossa carne, o pendor da nossa carne, é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Então o que ele fala aqui? Carne, aqui no sentido, aquilo que a nossa natureza caída manifesta. Por exemplo, orgulho, o seu egoísmo, o egocentrismo, quando aquilo vem para fora, é a nossa carne que está gritando, é a nossa carne que está aparecendo, é o nosso eu que está no centro da nossa vida. E quando ele fala que ele nos deu vida, nós precisamos, para compreendermos o que é, estávamos mortos, melhor dizendo, estávamos mortos e ele nos deu vida, para entendermos o que seria essa morte, nós precisamos entender então o que é a vida. Lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17, deixa eu achar aqui, capítulo 17 de João, versículo 3 fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para que você saiba o que é de fato morte, você precisa ver a antítese disso, o contrário disso, o antagonismo disso. E o contrário de morte é vida. E aqui fala que a vida eterna é Jesus. Não é isso que está falando aí? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então vida é conhecer a Deus. Vida é ter relacionamento com Deus. Vida é compartilhar das coisas de Deus. Vida é estar em Deus. Não existe vida fora de Deus. Por isso que
João capítulo 14, versículo 6, fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, para que você possa ter vida, você tem que ter Jesus. Se você não tem Jesus, você não tem vida. Se você não tem vida, você está morto. E se você está morto, há uma necessidade de que alguém faça alguma coisa, ressuscite você, para que você possa ter vida. E isso só Deus pode fazer por nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Agora, continuando aqui em Efésios, ele vai dizer que: mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha que tremendo isso, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, você estava morto. Você não podia aceitar Jesus. Você não podia se corresponder com Deus. Você não tinha nada, você não tinha comunhão com Deus, não tinha relacionamento com Deus, estava morto. E Deus tomou a iniciativa de te dar vida, de colocar dentro de você esse princípio espiritual, esse princípio de vida. E você passou a ter vida agora. Né? Agora, quando ele fala aqui que é pela graça, é somente pela graça de Deus. Graça aqui no sentido de que Ele fez algo que nós não merecíamos. Graça é amor demonstrado àquele que não merece amor nenhum. Não há mérito em nós, há demérito em nós. Ele fez isso não por causa de nós, ele fez isso apesar de nós. Você não merecia, ninguém merece ser salvo. Isso é graça. É quando você recebe algo que você não merecia. Aliás, você merecia o contrário daquilo. Mas Ele, por seu muito amor com que nos amou, Ele nos deu vida. E pela graça sois salvos. Não é nada que você faça. Tem pessoas que acham ainda nos dias de hoje, há pessoas que professam uma fé cristã que acham que são salvos por causa de alguma coisa que elas fazem. Se a pessoa tem esse pensamento, é sinal de que ainda não conheceram o amor de Deus. É sinal que ainda não foram alcançados pelo amor de Deus. Porque é algo que nós não merecemos. Não é algo que nós fazemos para merecer. Não. É totalmente pela misericórdia e pela graça de Deus. Agora, só para encerrar, aqui continuando aqui, versículo 8, ele fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de você. Esta fé, esta vida não vem de você, é um dom de Deus. Versículo 9, não de obras, não de coisas que você faça, não de obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação, se essa vida que eu recebi de Deus, de alguma forma é por causa de mim, então eu posso me gloriar. Se fala assim, por exemplo, só um exemplo, eu sou salvo porque eu tenho fé. Então a sua fé se constitui em obra. Você não é salvo por causa da sua fé. É pela fé, mas não é por causa da sua fé. Eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque eu sou honesto, eu sou salvo porque eu faço isso, faço aquilo. Você está constituindo todas essas coisas em obras, que fazem que você acha que você é salvo por causa. Não, você não é salvo a despeito de todas essas coisas. Agora, o que é interessante nós observarmos aqui no versículo 10, que você pode não ser salvo pelas obras, mas todo cristão é generoso, todo cristão é bondoso, todo cristão fazem boas obras. Não tem como ser diferente por causa da natureza que ele tem. Versículo 10 fala: pois somos feitura dele, aqui está falando do novo nascimento, da nova criatura, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você entende? Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. A nossa salvação nos leva a termos um coração bom, a ajudarmos, a abençoarmos, a termos a natureza de Deus, termos amor em nosso coração. Que você fique com essa pequena meditação de hoje, em nome de Jesus, e que Deus abençoe ricamente a sua vida.